Olá, paz de Cristo, amor de Maria. Meu nome é Micaele. Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o Padre Pio, né, um grande santo da Igreja Católica, e que grande santo, tá? Eu peço só um pouquinho de atenção de vocês, assim. Juro que não vai demorar. Falo muito, mas hoje eu vou falar pouco. Já deixei tudo separadinho para vocês. E eu faço parte da Nossa Senhora da Paz, uma paróquia muito boa, do Conjunto Campinho. Então, vamos lá. Antes de começar isso tudo, antes de falar de Padre Pio, eu sempre me pergunto, e era uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês podem fazer dentro de vocês mesmos, responder dentro, o que é ser santo para você? O que é a santidade para você? A santidade, para mim, é aquela pessoa que se doa, que ama a Deus acima de qualquer coisa. Então, ela se doa de coração, ela se doa de alma, ela entrega, ela o ama acima de qualquer coisa, Então, como eu estava falando, amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração, amar de toda a alma, com toda a sua força, colocar a Deus acima de tudo. É um dos pontos, assim, para mim, muito importante. E foi isso que Padre Pio fez a sua vida inteira. Desde pequeno, o Padre Pio ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Um dos exemplos é que quando ele era pequeno, ele era um rapaz também uma criança muito estudiosa, assim. Tinha na sua pequena cidade, tinha uma árvore que ele gostava de ir para lá, fazia os seus deveres e depois ficava meditando, conversando com Deus. Isso por horas mesmo. E ele continuou visitando aquele mesmo local de oração por muito tempo. Desde que ele saiu para ingressar no convento, até quando ele teve a volta. Foi quando ele adoeceu, ele teve a volta e ele continuou indo neste mesmo local. Todos da cidade já sabiam que aquele local era o local que Padre Pio ficava. Todos sabiam, mas isso eu vou falar mais à frente para vocês. O que eu quero deixar bem claro é que Padre Pio, quando ele era criança, ele conversava com Jesus assim, como amigo mesmo. E tem um fato com o pai dele, Horácio, se pronunciar por esse, ele cavava para procurar água, estava tendo dificuldade de ter água naquela época do ano. Então ele cavava para procurar água, foi cavar um poço junto com o seu filho, com o Francisco, como tem a pronúncia da Itália, né? Aí ele cavava com o Padre Pio ali pequeno, e ele cavando e não encontrava água. O Padre Pio olhou para ele e falou assim: Jesus me falou que se o Senhor cavar naquele local, o Senhor encontra água. Na verdade ele falou, Jesus disse que se você quer encontrar água, o Senhor tem que cavar naquele local. O pai olhou para o menino, acreditou nele, mas falou assim, com um tom de brincadeira, claro, que se não houvesse, ele iria para lá cavar, mas que se não encontrasse água, ele jogaria o Padre Pio no buraco que ele tinha cavado. E ele foi cavar no mesmo local. Quando ele iniciou, ele tinha ido até um certo ponto, vamos dar um exemplo assim, ele teve uma profundidade mais ou menos assim, do primeiro buraco que ele cavou. Ele foi para o segundo, onde Padre Pio tinha falado,
cavou talvez a metade daquele buraco assim e encontrou água. O que eu quero dizer aqui é que Padre Pio sempre teve essa intimidade, desde muito novo. E também era muito provado, também desde muito novo. A gente conhece Padre Pio pela questão da sua provação. Como ele mesmo dizia, um dos seus filhos procurou ele e falou: Padre, eu queria sentir, eu queria ter paz. Aí ele olhava para um dos filhos dele e falava: você vem pedir isso para mim? Logo eu, que durante a minha vida toda não tive um momento de paz. Ele era perseguido, tanto por homens quanto pelo demônio. Ele era perseguido, tanto na questão espiritual, como na questão carnal, das pessoas, enfim. O bonito também de Padre Pio é que ele encontrou um frade, um frei, e ele se apaixonou pela congregação dele, que era uma congregação de São Francisco, congregação franciscana. Então ele pediu para sua mãe e para o seu pai que queria ingressar, que queria fazer parte daquela congregação, queria ser frei, queria ser frade. Então os pais se reuniram e se esforçaram para conseguir dinheiro para dar o estudo a ele. Então foi onde que seu pai, Horácio, ele viajou para conseguir dinheiro para os estudos de Padre Pio. E ficou muitos anos fora de casa. Fez a primeira viagem, adoeceu, voltou. E a segunda viagem ele já conseguiu e mandava sempre o auxílio para o seu filho conseguir ser um frei, ser um padre. E isso é muito bonito, o amor dos pais por ele. E quantos pais acreditavam nele também. E ele sabia disso, ele agradecia por isso, pelo esforço do pai. Ele era um menino muito humilde também. E a criação dele era muito bela, tanto na questão religiosa, ele tinha uma criação muito bela. Então, com o tempo ele entrou na congregação, se tornou um frade. Ele teve uma aprovação assim que ele chegou. Ele entrou dentro do convento, ele andava pelo corredor, e ali foi uma das primeiras provações que ele iria ter contra o demônio ali dentro. Ele era muito espancado pelo demônio. E o que era muito bonito era que ele era espancado durante a noite toda, todos os dias. E todos os dias pela manhã ele era consolado pelo menino Jesus e por Nossa Senhora. Por isso seu amor tão grande também por Nossa Senhora. E era sempre assim, espancado durante a noite e consolado pela manhã. Espancado durante a noite e consolado pela manhã. O Padre Pio ele sempre foi firme e sempre foi fiel a Deus, o que era mais importante. Ele era fiel sobretudo a Deus. As perseguições também continuavam pelas pessoas também. Chegou na volta para casa, lembra que eu falei para vocês do início, do local onde ele ficava, embaixo da árvore, e que era um ponto dele ali, que ele iria para o convento e voltaria para casa para
ficar uns dias, com permissão da ordem, claro. Ele tinha ficado muito doente. Ele estava com os pulmões fracos, né? Estava bem doente. Então ele voltou. Quando ele voltou, no caminho de volta para a sua cidade, vinha ele, Padre Agostinho, que era um amigo dele, que também fazia parte da mesma ordem. Quando ele voltou, os dois voltaram juntos, ele já melhorava. Então ele falava que era o ar da sua cidade que melhorava ele. Mas era a vontade de Deus que queria que ele fosse para ali, naquela época, ajudar as pessoas que estavam por ali. Ele ficou um tempo por lá e quando foi pedido para ele voltar para a ordem, para o convento, ele disse que não era a hora certa para voltar, que Deus ainda queria que ele continuasse ali. Isso foi passado por Padre Agostinho, que foi buscar ele. E o Padre Agostinho falava, é uma ordem, você precisa obedecê-la. Ele falou, antes de eu lhe dar a resposta dessa ordem, leve uma carta para o nosso superior, que era o que, ali na ordem, era o responsável. Então ele mandou uma carta. E ele pediu para Agostinho ler essa carta antes de entregar para o superior dele, para o responsável ali do convento. Então ele deu a carta. Na carta falava a solução para 4 problemas que o responsável tinha. O responsável pelo convento ele tinha. Então aquilo, quando ele leu a carta, na hora ele deu a ordem, pediu para Padre Agostinho escrever para Padre Pio, dando a ordem para ele continuar lá. Isso só pela uma carta. E lembra que naquele tempo o Padre Agostinho não tinha mandado uma carta para ele antes avisando a sua ida. Ele chegou de surpresa com a ordem da volta de Padre Pio. E Padre Pio já estava com a carta, à espera dele. Então ele era um dos dons de Padre Pio, era justamente isso. Ele sabia algumas coisas antes e também sabia os nossos pecados. Isso eu vou também chegar um pouco mais lá na frente, né? Que ele volta, tempos depois, para o convento, depois de ter ajudado ali. Só que nesse meio período, enquanto ele continuava na cidade dele, depois que foi lhe dado a permissão de continuar, Padre Pio, rezando no mesmo local que ele sempre ficava, debaixo da árvore, ele falando com Jesus, e ele falava que não estava pronto ainda para o que Jesus queria dele, que não estava pronto. Então ele sentiu uma dor muito forte, e sentiu também vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? No primeiro momento ele sentiu uma dor e correu em desespero para a sua igreja. Lá ele encontrava o padre, que ele já tinha um tempo já, conhecia e que estava ali com ele. E foi a aparição dos primeiros estigmas de Padre Pio. Um reflexo da sua santidade. Ele não sabia, ele mostrou para o padre e só chorava. E falava que tinha vergonha. Depois vocês vão entender o porquê disso. Mas o padre falou, vamos só rezar. E os dois rezaram juntos. Só que o Padre Pio, ele ficava com as mãos assim, por causa da dor. E os estigmas desapareceram. Essa foi a primeira aparição do reflexo de santidade de Padre Pio.
Foi bem forte essa primeira aparição. Depois ele volta para o convento, continua aquela situação das perturbações durante a noite, da consolação durante o dia. E ele fica doente novamente, então é pedido para ele ir para um local. Que esse local cuidava das pessoas doentes, era uma igreja, era um convento que cuidava. Quando ele chegou lá, ele viu aquele local pobrezinho e ele falou, é aqui que eu permanecerei. Ou seja, ele ficou ali durante a vida, o resto dos seus anos, assim. Lá ele confessou muitas pessoas, vinham muitas pessoas de longe para lá, ele confessava, e um dos seus dons, como eu falei aqui, era justamente isso, saber o pecado. Às vezes ele dizia que Deus deixava ele ler o livro, que às vezes ele deixava ler o livro. Ele falou isso para uma das filhas dele, uma das filhas prediletas que ele tinha, Cleonice, se não me engano. Se não me engano, na verdade. Ela era uma menina, quando ele conheceu, ela era uma menina jovem, foi levada à igreja com a sua mãe, e sua mãe, com ela, foi agradecer Padre Pio por ele ter rezado e ela ter conseguido a sua formação de professora. Só que ela era uma jovem arrogante, muito arrogante. E ela tinha recebido uma carta para ir trabalhar em outra cidade, para ir lecionar em outra cidade. Só que ela ainda não tinha falado para sua mãe. E quando ela foi lá, ela foi com essa carta no bolso. Então o Padre Pio olhou para ela e falou assim, agradeça a sua mãe, porque foi ela que lhe ajudou. E a proposta, me dê a carta. Ele pediu a carta sem nem ao menos ela falar. E ele rasgou a carta na frente dela. Ela, como uma jovem arrogante, ele ainda falou que ela era uma jovem arrogante, era uma jovem vamos dizer assim, arrogante, achava que sabia de tudo na vida. Então ele falou isso pra ela e ela saiu chateada dali. Quando ela voltou dias depois, o local que ela iria, uma moça a substituiu. E essa moça foi violentada. Então ela foi lá pedir para Padre Pio rezar por essa moça e agradecer ele. E ela falava que ele salvou a vida dela. E ela perguntou como ele sabia. Foi aí que ele disse que às vezes Deus deixava ele ver o que ele escrevia no seu livro. Foi uma das filhas mais fiéis de Padre Pio. E a vida dele, a missão dele só inicia. Nesse mesmo local teve muitas perseguições. Perseguições das pessoas falando que Padre Pio, ele tinha casos com suas filhas, que ele era um homem de muitas falácias. O que era isso? Vamos dizer, mentiroso, como se fosse. Que os seus estigmas não eram verdadeiros. E que a sua conduta em relação às suas filhas eram duvidosas. Tem um episódio que ele fala: se chega até ele, próximo de todas as suas filhas e seus filhos, chega uma carta e uma notícia no jornal falando sobre a sua conduta em relação às filhas. E um dos seus mais importantes filhos, que iriam se tornar também, entregou
os 2 jornais para ele e falou o que estavam falando sobre ele e o que foi falado por um bispo. Isso. Então ele olhou e falou: por que eu iria me envergonhar se eu já fui crucificado? Quando ele fala isso, ele recebeu os estigmas. Ou seja, tem uma parte em que ele reza e ele fala com Jesus: eu quero me doar pelos outros, pelos meus pobres. Eu quero me doar. Só que, diferente do Senhor, eu não sei. O Senhor sabia como fazer. Eu não sei como fazer. Nessa hora, foi a segunda vez que apareceu os estigmas, só que foi estigmas permanentes, que perdurou por 50 anos. Ele caiu no chão e apareceu os estigmas nas mãos, nos pés, e ele viu uma lança flamejante perfurando o seu peito. Então ele tinha os estigmas nas mãos, nos pés e no lado. Na crucificação de Jesus, por que eu falei da questão da vergonha na primeira vez que apareceu os estigmas? Que eu falei para vocês aqui. O que acontece? Na crucificação de Jesus no Calvário, teve toda uma dor e uma vergonha também. Jesus, ele foi crucificado e foi arrancado as suas vestes. Foi arrancado. Ali a sua vergonha. E falam da questão da humilhação, das transgressões que Jesus passou por causa de nós, para salvar a nós. Então, por isso, da vergonha de Padre Pio, porque ele também passou, todos os santos que aparecem, os estigmas de Jesus, eles, vamos dizer assim, eles presenciam a questão do Calvário, eles passam pela questão do Calvário, eles presenciam. E era por isso. Por isso também, e quando ele recebeu a notícia da vergonha que queriam que ele passasse, ou que achavam que ele estava passando por ter saído uma notícia dele no jornal, duvidando da sua conduta com as suas filhas, que ele olha e fala: o que me interessa, nada mais me atinge, vamos dizer assim. Eu já fui crucificado. Ele tinha os estigmas, então ele sabia, ele soube da dor, da vergonha. E aqueles estigmas, no Padre Pio, doía dia e noite, dia e noite. Tem alguns vídeos dele, de missa dele, porque já havia câmera naquele tempo, no final, aliás, da vida dele, já havia câmera. Então, quem tiver curiosidade, tem. E suas missas eram conhecidas por ser 4 horas. 4 horas. E ele foi impedido de dar missas, confessar, justamente por causa disso. E ele ficou trancado no convento justamente por causa disso. Então, por que dessas missas de 4 horas? Ele dizia que era ele dizia não, é o sacrifício de Jesus Cristo, mas ele dizia assim, é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, é o zelo que ele tem. É tudo. Ele ama tanto
ama Jesus de uma forma tão grande que era um zelo muito grande nas missas, no falar, no ensinar os filhos e filhas dele. Entende? Ele se preocupava mais do que o comum. Ele levava comida, porque ele sabia qual filha, qual pessoa daquela pequena cidade precisava de um pão. Ele sabia de quanto aquelas pessoas precisavam de acolhimento. Então ele era, como eu posso dizer isso para vocês? Ele sabia da nossa necessidade. E foi dali que ele fazia tudo. Ele foi uma figura muito importante também na questão da Segunda Guerra. Iriam jogar uma bomba atômica na Itália e todos da cidade começaram a rezar com uma fotinha dele, ele ainda em vida. Ou seja, houve milagres com ele em vida. E todos rezando com a fotinha dele na mão. A bomba atômica caiu e não explodiu. E um dos dons também de Padre Pio era a sua bilocação. O que é isso? Ele ficava em 2 locais ao mesmo tempo. Tem uma senhora que chega na igreja dele, porque ele começou a ser recebido por muitas pessoas, assim. Tinha uma senhora que chegou na igreja dele e falou assim, mostrou a foto do filho dela e falou, o Senhor reconhece? É ele. Não. É ela. Pois o meu filho falou que viu o Senhor o carregando para fora do campo de batalha. Sabia? Falar. Não falava. Né? Ele não... Mas ele tinha esse dom também. E ele pensava muito na questão da guerra, nos feridos de guerra. Então, ele construiu um hospital. Ele levou a sua filha e mostrou para ela que aquele local seria um local que ele iria fazer um hospital. Não que ele disse que logo iria precisar, pois viriam muitos mutilados da guerra. E também procurariam muitas pessoas atrás de ajuda. Então ele começou a falar sobre esse hospital e vinha ajuda de todo mundo para construir este hospital. Ele conseguiu, com a ajuda de Deus, com a ajuda da sua paróquia, dos seus fiéis, dos seus filhos que eram fiel a Deus, porque ele ensinava os seus filhos a rezar, ele ensinava e ele mostrava o amor que Cristo tinha por nós, por aqueles cristãos, por aqueles filhos dele. Então ele conseguiu e ele falava que aquele hospital ali seria para cuidar dos doentes e dos não doentes em relação ao corpo. E aconselhava os médicos que remédio sem amor nada adiantaria. Tinha que ser os dois. Então ele se doou de fato pela obra, assim, ele se doou pela a missão, a vida dele. Tem um caso que ele estava numa, não sei se fala rodoviária, ele iria pegar um trem. E ele se encontrou com uma moça que já vinha de um local muito longe, que pegou o trem para justamente encontrar com ele. Essa moça tinha perdido o seu filho bebê. Ele faleceu. Então ela colocou a criança dentro de uma bolsa e fechou a bolsa. E veio numa viagem de 2 horas. Sendo que Padre Pio ele já estava muito conhecido, então, naquele local onde ele estava, tinha muitos médicos que muitos deles eram ateus. Por ele já
já está sendo conhecido, entende? Então já tinha pessoas assim, tinha pessoas também ao redor dele que não era próximo a ele, claro, que não era médicos, eram fiéis assim, que estavam indo na paróquia, enfim. Esses médicos sabiam dos estigmas, por isso queriam falar com o Padre Pio. E essa mulher chegou na hora que ele estava vamos chamar de rodoviária. Eu esqueci o nome. E ela falou para ele: padre, meu filho morreu. E abriu a bolsa. Quando abriu, ele olhou para a criança, deu 2 tapinhas no rosto e falou: acorda. A criança acordou. Os médicos que estavam ali, que eram ateus, disseram que não tinha como a criança estar viva. Por mais que a criança não tivesse morrido no hospital, a partir do momento que a mãe colocou a criança dentro da bolsa e fechou ela, não teria mais ar para a criança respirar. Então a criança teria morrido sufocada. Ou seja, a criança estava realmente morta. E ele bateu no rostinho dela e falou: acorda. A criança acordou chorando. Eram muitos milagres em vidas, eram muitas graças que acontecia ali em vida ainda do Padre Pio. Tem também, isso é um fato muito importante na vida dele. As confissões dele duravam horas. Ele ficava dentro daquele confessionário horas. E eram muitas pessoas. Mas quando ele chegou numa certa idade, ele já ficava cansado. Por causa até da questão do pulmão dele. Mas ele continuava ali e atendia por horas. Mas chegou um período que teve um dia que um dos freis pediu para as pessoas voltarem no outro dia. E elas aceitaram, foram, mas quando o Padre Pio saiu do confessionário, que ele falou: cadê as pessoas? Aí o frei falou: eu pedi para elas voltarem amanhã, não se preocupe. Ele tinha uma preocupação muito grande. Ele falava que era pela confissão que ele conseguia ajudar muitos fiéis, assim, conseguia ajudar as pessoas. Então ele confessava por horas. Quando ele ia saindo nesse dia do funcionário, ele olhou para frente e viu um padre novinho. Tinha acabado de sair do seminário. E o frei falou assim: um padre novo, ele está ali e gostaria de falar com o senhor. Na mesma hora, ele perguntou se o Padre Pio conseguiria falar com ele. Ele olhou, na verdade, não que conseguiria, mas avisou, porque ele tinha mandado os fiéis embora. Não tinha mandado, pedido, claro, e os fiéis voltariam no outro dia. Só que esse padre, ele tinha vindo de muito longe. Então o Padre Pio olhou para ele, sem nem ao menos saber nada disso, e falou: aquele menino é diferente, vou falar com ele. E foi. Adivinha quem era esse menino? Seria o nosso Papa, São João Paulo II. Justo ele olhou para ele e falou que ele era um menino diferente, atendeu, conversou e rezou com ele por horas. E ele falou: esse menino um dia vai ser Papa. Então foi um Papa, um santo, amigo de Padre Pio, e foi ele, São João Paulo II, que canonizou São Padre Pio. Aquele menino que São Padre Pio olhou, falou que ele era diferente, que ele iria ser um Papa, foi o mesmo Papa que canonizou Padre Pio.
E ele falou, para que todos saibam a verdade, este padre vai ser um papa. E ele falou isso para um outro padre que havia conversado com ele por anos. Por muito tempo, o que eu quero dizer aqui, o que é a gente leva da vida assim, de Padre Pio. Por muito tempo, ele sofreu muitas perseguições de várias formas. Mas a nenhum momento ele desistiu. Porque a sua confiança, a sua fé e o seu amor por Deus era muito grande. Era muito grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar das moradas, das 7 moradas. Padre Pio foi um dos santos que chegaram na última morada. Ou seja, os dons do Espírito Santo que a gente conhece, que é nos dado no batismo e confirmado no crisma, ele tinha todos eles, todos os dias, a todo momento. Ele já tinha passado a segunda, terceira, quarta, quinta morada, estava na última. Então, quer dizer que o nível de intimidade dele era muito grande. Mas pela sua perseverança, pelo seu procurar Deus, pelo seu amor por Deus. E lembrando aqui que todos nós somos chamados para ser santos. E é algo, como eu posso dizer assim para vocês, é algo possível. É algo possível. É algo possível. Os santos não ficaram no passado. Os santos continuam. Olha o exemplo de Carlos Acuti, de Guido, que Guido foi considerado um servo de Deus, que está em processo. Ou seja, não é algo que é do passado, não é algo que é de antigamente. E existem santos, padres, papas, freiras e casados, santos casados. Então, o intuito aqui, além de falar desse grande santo, que é Padre Pio, é dizer também que a santidade ela é uma necessidade da nossa alma, né? Então, vamos procurar conquistá-la cada dia da nossa vida. Vamos perseverar, vamos estar ali, vamos procurar e lutar pela nossa santidade. É possível sim. E o que eu acho lindo na santidade é a intimidade com Deus, a intimidade com Jesus. Isso é lindo. Isso é o que a nossa alma deseja. É o que a nossa alma procura. Então, eu queria encerrar aqui falando a data que
Padre Pio foi canonizado. Foi em 16 de julho de 2002 pelo Papa São João Paulo II, que foi um santo também. E que Padre Pio ele faleceu no dia 13 de setembro, perdão, no dia 13, no dia 23 de setembro de 1968. Então, era isso que eu estou aqui para repassar para vocês. A procura, a perseverança pela santidade. É possível sim nos dias de hoje. E vamos saber mais sobre a vida dos santos. Isso encoraja porque eles também passaram por muitos sofrimentos. E há uma grande diferença de passar os sofrimentos com Deus e sem Deus. O sofrimento vai existir. Mas há uma grande diferença, então, santos ou nada, né? Santos ou santos, não tem desculpa. É isso mesmo, então eu vou encerrar, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Eu espero que tenha ajudado em algo saber mais sobre a vida de Padre Pio.